Boa noite! E aí, o pessoal está aqui animado para a nossa primeira live. Vamos esperar, né, o pessoal chegar mais, que acabou de dar 8 horas, né? Brasileiro não é tão pontual assim, né, Dais? Com certeza. Tudo em paz? Beleza. E como é que foi o final de semana? Foi ótimo, ótimo. Foi ótimo? Vamos Já lá. pulou carnaval? Você está no Rio de Janeiro. Não, tô de férias do carnaval. Tá? Que eu tive que fazer isso, acredita? Levar as meninas para poder pular carnaval. Oh, beleza. E aí o pessoal já chegou. Você que manda na live, viu, Darbs? A hora que você Ué, quiser começar, tô cheia de pergunta aqui. vamos lá, vamos lá. Já tem 31 pessoas já. Vamos que vamos. O Então que você tá. manda? Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o Darbs, que teve toda essa disponibilidade. Você tá em casa, Darbs, ou ainda tá trabalhando? Tô em casa no Rio. Você tá em casa no Rio de Janeiro. Muito No Rio. obrigada. Semana passada ele esteve aqui respondendo algumas dúvidas sobre o laser cristal. E a gente teve essa ideia de fazer a nossa primeira live, que vão ter muitas. Não é isso, Darbs? Vamos sim. Davis não era muito de rede social, não. Ele começou agora com a rede social e tá todo blogueirinho. Semana passada fez vários stories, conectou com a galera, né, Davis? É E dá isso aí. altas dicas aí de empreendedorismo, como é que ganha dinheiro, né, Davis? É isso Não aí. é Isso isso? importa. Isso importa muito. Tá certo. Então, eu vou me apresentar, apesar que eu comecei a falar aqui, acho que todo mundo aqui me conhece. Eu acho que eu sou cara, sou muito conhecida na Body Health pelo fato de eu ter trago a criofrequência, né, para o Brasil e de ter vários vídeos meus aí explicando a tecnologia, né? Hoje eu continuo sendo responsável pelos treinamentos da empresa através da Sublime Med. E a Sublime Med contratou o Dives para estar explicando sobre o laser cristal e sendo consultor científico dessa nova tecnologia. Porque gente, eu não entendo muito de laser, não. Eu acho que vocês merecem uma pessoa com grande experiência na parte de laser aí para estar desenvolvendo ainda mais os protocolos estabelecidos pelo fabricante. Não é isso, Dives? É isso aí. Tá? Vamos lá. E, ô Davis, conta pro pessoal aí, por que que eu te escolhi? Tinha muita gente, né? Eu recebi bastante pessoas aí interessadas em ser o consultor científico do laser cristal. É uma tecnologia que carrega o nome, né, da Body Health e aí vem com uma inovação. E explica aí pra galera por que que eu te escolhi. Você tem experiência ou porque amizade, pura amizade, conflito de interesse? Boa noite, pessoal. Assim, para quem não me conhece, eu estou vendo aqui várias pessoas que eu não conheço, algumas que já conheço. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu já tenho uma rede de clínicas chamada Laser Dream. Hoje nós atuamos com 10 unidades. Tenho uma experiência com laser há mais de 10 anos, né? Precisamente há 12 anos. A gente já trabalha com várias tecnologias. Então, venho nessa parceria com a Body Health já há alguns anos, né? Começamos com a criofrequência, agora dedicamos ao laser. Nós temos mais de 200 mil pacientes atendidos com laser e uma experiência com o laser cristal de mais de 5 mil pacientes. Então, Sim. vim aqui E compartilhar a um sua pouquinho experiência em com laser em vocês. depilação não é só de um tipo de laser, né, Dai? Você já trabalhou com várias tecnologias e o fato do laser cristal trazer vários lasers juntos, que a gente vai explicar sobre isso, né? Quais foram os lasers que você já trabalhou na Laser Dream? Na Laser Dream, a gente começou com soprano, né? Trabalhamos durante muitos anos com soprano, mas na minha história nós iniciamos lá atrás, né? Então, o equipamento que nós utilizamos na época, nós começamos desde uma fotodepilação, depois migramos para o Light Shear, depois passamos para o soprano. Hoje, a gente, até então, né, o laser cristal tinha o soprano, tinha Alexandrite, né, e tinha o Vectus também dentro da rede. Então, a gente disponibilizava essas tecnologias para trabalhar com os nossos clientes. Aí, ia de cada local.
Tá certo. Então, Daibs, a gente sabe que quando a gente traz uma tecnologia, a gente importa uma tecnologia, a gente já tem os protocolos pré-estabelecidos do fabricante, né? E aí você pode validar todo esse protocolo do fabricante. E aí, agora, semana passada, você me trouxe algumas novidades. Conta aí pra gente como que foi essa experiência de trabalhar com laser cristal e qual que era a sua expectativa? Na verdade, eu já venho estudando essa evolução dos lasers, né? Vamos colocar aproximadamente um ano que lançaram essa nova tecnologia que une essas três tecnologias de laser em um cabeçote só, em um disparo único, né? Desde que eu li a primeira vez a respeito dessa nova tecnologia, me empolgou muito, porque conhecendo de laser, conhecendo os comprimentos de onda e sabendo a deficiência de cada tipo de laser, eu logo peguei a sacada que é uma evolução E quando você ficou sabendo que o laser da do Body tipo de Help tinha laser. os três, aí você pirou. Você ficou muito Com animado. certeza, com certeza. Quando o Ed me Tá. trouxe essa notícia, realmente me deixou muito animado e a gente já vem, aí acabamos aumentando o tempo de estudo para entender e trazer essa inovação para a rede. E a sua expectativa, qual que era em relação aos resultados? Porque você já trabalha com lasers muito bons, né? A sua expectativa em relação aos resultados era de ser superior? O que você esperava de inovação? Porque resultado você já tinha, não era, Dax? Sim, na verdade, André, o que eu esperava, né? Eu esperava, conhecendo, vamos entender um pouquinho de laser, né? O laser, o diodo é um laser muito seguro, né? Porque quando comparado ao laser Alexandrite, por exemplo, ele tem um comprimento de onda menor, então ele é muito superficial, né? Então ele pega bem pacientes com fototipo mais claro, pelo mais fino, mas quando eu aumento o fototipo desses pacientes, eu começo a ter um risco muito maior, né? Quando eu faço um diodo, ele é um pouco mais profundo com relação ao Alexandrite, né? Mas eu também não consigo pegar fototipos mais altos. E naquele pelo fino, por ele ter um comprimento de onda maior, né, eu tenho mais dificuldade de resultados. Então, quando você tem o Nd:YAG também, né, qual que é o problema do Nd:YAG? O Nd:YAG, ele não pega pelo fino, não pega, porque ele é muito profundo e ele tem pouca afinidade por melanina. Então, ele pega pacientes com fototipo mais alto, mas o grande problema dele é que ele dói mais, ele dói muito mais, né? E ele não pega esses pacientes com fototipo mais fino, tipo fazer um buço. Então, qual é Por isso você ficou tão animado. Mesmo se você teve, né, a oportunidade de ter todos esses lasers, mesmo assim, não é a mesma coisa que você ter a aplicação simultânea, não é isso, Davis? Por que isso acontece, né? Vamos lá. Quando você tem, nós temos que entender que a inserção do pelo, ela não é sempre na mesma, vamos dizer, na mesma profundidade. Tem uns pelos que estão inseridos mais superficiais, outros mais profundos. Então, quando eu tenho um tipo só, uma profundidade única, acaba que a gente faz as sessões e fica aqueles pelinhos mais remanescentes e que são mais chatos, demoram mais. Quando eu tenho trabalhando diferentes profundidades, eu consigo um resultado ainda melhor, né? Então, isso realmente melhora muito nesses pacientes. E outro exemplo, vou te dar um outro exemplo. É um paciente fototipo 4, por exemplo, querendo depilar o buço e o buço é muito fininho, quase não tem contraste. Antes, a gente tinha mais dificuldades quando você tem um aparelho só. Se fosse a escolha do Alexandrite, por exemplo, acaba que você tem que colocar uma dose, uma energia menor, né? E essa energia acaba que, pelo pelo ser muito fino e a pele fototipo 4 para 5, é um risco maior. Então, você tem que trabalhar com muita cautela. Já com um equipamento desse, eu consigo que ele dose, né, sem você precisar
dosar ele, tem uma inteligência artificial, né, um software E aí a gente programado. vai explicar mais, porque é um tema das perguntas, tá? Vou explicar sim. Se é difícil entender um laser, só imagina 3. Eu preciso entender de todos eles para mim saber qual que é o caso que eu vou colocar, qual densidade. Eu já sei a resposta. Mas Tá. a gente vai explicar isso direitinho, né, Dais? Sim, vamos sim. Então, assim, o que eu esperava era ter mais segurança e conseguir atingir aqueles pacientes que normalmente eu estava, para eu conseguir, eu acabava dando mais sessões, entendeu? Então, eu consegui mais segurança, mais eficiência, e é isso que eu prezo, sabe? Quando trabalho em estética, a gente tem que Entendi. trabalhar E acabou segurança e virando a eficiência. consequência por você ter trocado todos os equipamentos que você tem de depilação na rede, né, de clínicas aí do Rio, não é isso? Exatamente. A gente Né? está. Os clientes que estavam sentindo menos dor, tendo mais resultado, não estavam querendo depilar mais com o outro, não é verdade? Exatamente. O feedback dos clientes foram muito positivos. O feedback dos meus líderes, né, de equipe foi muito positivo. E assim, porque ele depila mais rápido, né? A gente tem uma sessão que ela acaba sendo uma velocidade maior e uma dor, mas ele é bem mais suportável, porque nós temos que lembrar que é uma marca da Body Health e o grande diferencial da Body Health é ter um sistema de cooling muito bom, né? De resfriamento potente, né? Que a gente já lembra logo da criofrequência. Então, realmente, esse laser veio bem diferente. André, eu estou vendo várias perguntas aqui. Se você quiser já Vamos responder começar a responder, alguma, então? pode Então, ser. gente, você já sabe, então, por que o Dives fez a opção, porque eu não pedi para ele trocar todos os equipamentos, acabou sendo uma consequência. Né, Dives? Você fez os stories, você me contou que o pessoal ficou aí ansioso, querendo trocar, querendo saber se tinha que pagar mais pelo procedimento. E aí você acabou agradando seus clientes, né? Que estavam na expectativa de conhecer o tratamento novo, mas que já tinham pagado o tratamento anterior, não é isso? Exatamente. Né? Então, aí você realmente agora só está utilizando o laser cristal. Então tá, Taibes, eu vou começar aqui numa sequência, porque fora essas perguntas aqui, a gente está aqui com o Jonathan, que é o nosso cara do marketing das redes sociais. Depois ele falou que não vai aparecer não, mas eu vou puxar ele aqui para vocês poderem conhecer ele, tá bom? Então a gente fez aí uns stories, uma caixinha de pergunta e tem várias perguntas realmente a respeito dessa tecnologia. A primeira, tá? É mais seguro do que os outros lasers? Apesar que a gente já comentou, mas eu queria que você respondesse a pergunta assim, mais específica em relação à segurança. Por que ele é mais seguro? Aí nós temos que entrar na questão dessa combinação, né? Qual que é o segredo desse equipamento? Que esse software inteligente, eu vou fazer algumas suposições, tá? Se você tem um paciente com fototipo mais alto, e você regula nele, né? Eu não estou com ele aqui, não sei se vocês estão, mas enfim, ele tem como regular. Próxima live, porque eu estou em casa e o Davi está em casa, gente. Próxima live a gente pode fazer com o equipamento, porque a intenção aqui não era a prática, né, Davi? Mas assim, só para todo mundo entender, o aparelho ele regula o fototipo, ele regula a quantidade e a espessura do pelo, tá? Então, em cima disso, ele vai liberar uma quantidade de energia de Nd:YAG, de diodo e de alexandrite. E essa combinação de energia, ela te deixa muito mais seguro. Porque, vamos dizer, se for um paciente com fototipo mais alto, ele libera uma porcentagem maior de Nd:YAG, uma porcentagem menor de alexandrite. E assim por diante. Um paciente fototipo mais claro, o pelo fino, então ele vai regular essa porcentagem de emissão de laser em cima do que você está falando com ele, que é o que você está vendo. Então ele é mais seguro, sim. Tá. E eu acredito que você já respondeu a segunda pergunta. É mais eficiente do que os outros lasers no mercado? Sim, é mais eficiente porque você vai trabalhar diferentes profundidades, você vai conseguir trabalhar energias maiores, porque ele vai te dar segurança
de trabalhar essa combinação de tipos de laser, né? Então eu consigo, sim, ser mais eficiente, mais seguro. E eu até poderia complementar aqui, como a gente está acostumado a dar treinamento, né? Essa questão do software ser inteligente é importantíssimo, gente. Às vezes a pessoa, ela tem o treinamento, ela fica com um monte de informação, ela tem a prática de aplicar, ela entendeu como que funciona, mas dominar a questão do laser, né? É muito complexo, não é verdade, Daibs? E aí, se dependesse do aplicador dominar cada um desses lasers para poder saber em cada pelo, em cada fototipo, quanto que eu teria que colocar de qual, isso tornaria o nosso treinamento muito mais difícil, não é verdade? Sim, sem dúvida. Tá? Então, assim, é mais rápido? Sim, é mais rápido. O que acontece? Às vezes, eu estou tendo o feedback também, né? Como eu sou uma rede, então tem vários profissionais envolvidos. Então, vamos lá, às vezes, até você pegar a mão, porque quando você tinha um laser, vou dizer minha realidade antes, que era a maioria dos meus equipamentos era soprano. Então, você deixava lá, só mexia em influência. Entre um paciente e o outro, você tem que regular para individualizar o tratamento. Então, às vezes, até você entender que você tem que regular espessura do pelo, fototipo, quantidade de pelo, e aí às vezes são mais telas, e às vezes demora um pouco mais. Mas, na verdade, é só você pegar... na verdade, eu programo, né? Nós até brincamos lá, quanto tempo a gente programa? Eu programo o aparelho em 10 segundos. Que sai do carro manual e vai para automático estranha, não é verdade? Exatamente. Então, assim, é só ter um pouquinho de paciência, porque toda mudança, ela não ela gera um desconforto, mas o que acontece? Para o paciente é mais rápido, tá? Porque, volta a falar, você tem 3 emissões de laser. Então, ela é muito mais rápida. O que a gente tem que se atentar... Poderia falar na outra pergunta que se dói menos também? Dói menos. Os pacientes, eles têm relatado assim, que esquenta um pouquinho no final do acúmulo de energia, quando é em movimento, mas eles sentem muito menos dor, a sensação muito melhor, muito mais agradável. O que eu queria só fazer um ponto de atenção, porque eu estou vendo que muitas pessoas que estão aqui são profissionais que têm um aparelho, ou que locam o equipamento, né? Não é clientes finais. Estou vendo que tem alguns clientes finais, inclusive da Laser Dream, mas o que acontece? Nós temos que nos atentar que o equipamento ele dá a quantidade por área, tá? Pelo tamanho. Então, às vezes, você tem lá uma axila, ela fala, eu não sei aqui de cor, mas vamos dizer, era 15 por 20. Você tem que entender que nem toda axila é 15 por 20. Então, se a sua axila é metade dessa área, você tem que acumular metade do tempo, tá? A gente fez essas contas aí, né? A gente comparou a minha axila com a tua. Exatamente. Outra questão que apareceu muitas dúvidas. Quando o equipamento está no módulo pontual, tá? Ele tem um reloginho embaixo. Esse reloginho não é para levar em consideração. A gente só faz uma passada, não precisa repassar porque aquele reloginho não chegou o acúmulo de energia. Quando é módulo pontual, a gente está módulo de destaque, né? Você não precisa repassar. É uma passada somente. Você não precisa voltar lá. É diferente do módulo tem algumas pessoas em outros países aí que não tem esse problema de ter tanta gente bronzeada como aqui no Brasil, que às vezes acaba utilizando o recurso. Mas aqui no Brasil, a gente tem que atentar aí para a segurança, porque essa questão, como eu te falei, né? Olha que nome bonito, da miscigenação, essa mistura aí de fototipo que a gente tem aqui, realmente aqui é um caso à parte em relação ao fototipo. A gente tem que tomar muitos cuidados, né? Exatamente. A gente, por exemplo, essa questão de país é muito interessante, né? Aqui era uma outra pergunta. Se pode fazer em pacientes grávidas, né? É engraçado. Aqui no Brasil, gente, não pode fazer. É contraindicado, tá? É uma não pode fazer. Se o seu obstetra... É uma contraindicação. Autorizar... Nenhum obstetra, duvido que algum obstetra vai autorizar. Mas assim... Se o obstetra autorizar, tudo bem, não tem problema. Pode, mas assim...
é contraindicação. Mas o que é só para vocês entenderem que em outros países, né, que a gente estava estudando o cristal com vários médicos de outros países, e foi uma discussão, porque... Quase 40, né? E na Argentina pode fazer, na Europa pode fazer, e eu bati o pé, falei, não, aqui, cara, não vamos abrir mão disso, porque já é uma realidade nossa e não pode fazer, tá, pessoal? Então, assim, é Entendi. contraindicado. Então, aí, se o neném nascer com um dedinho a mais, foi por causa do laser cristal. Exatamente, não pode fazer, contraindicado. Tá certo. Então, Jonathan, eu não estou aqui com as perguntas, você pode me passar? Então, vamos lá para algumas perguntas que... Tá. Diferença do Light Shear para o cristal 3D. Então, a gente tem vários tipos de Light Shear também, né, Darbs? Tá, vamos mas pegar assim... aí o top de linha para poder comparar, né? Não, que são mas independente do Light Shear, é um laser diodo, né? É um laser exclusivo de diodo. Ele tem um Light Shear ET, tem outros tipos de Light Shear, o Duet, por exemplo, mas ele é um laser diodo, né? Sim. E a característica do Light Shear, até onde eu já tive a experiência de receber também, né, a aplicação, é dessa explosão, né? De você colocar toda a energia de uma vez, que são essas aplicações pontuais, não é isso? São aplicações pontuais. E agora, depois do ET... E é uma opção que a gente tem no laser cristal, porque a gente pode tanto escolher a opção em varredura, em movimento, acumulando energia, quanto também, que é muito utilizado, né, no soprano, quanto também na opção de disparos, que está no nome de destaque, não é isso? Destaque. Não é isso? O que acontece? Mas a principal diferença, independente do Light Shear, é que um é um laser diodo e o outro tem 3 tipos de laser. Então, tá. Então, se eu pego o Light Shear, eu uso dessa maneira destaque, eu estou aplicando uma quantidade de energia X de Joule, mas é só de diodo. Quando eu coloco uma energia X do laser cristal, eu estou fazendo essa associação dos 3 lasers. Essa que é a principal diferença. Sempre, em toda circunstância, eu estou fazendo a aplicação de maneira simultânea, porque não tem nenhum parâmetro da máquina que me dá a possibilidade de eu escolher um ou outro, não é isso, Darbs? Não, nem no padrão manual. Não, o equipamento ele te permite, é um módulo profissional, mas ele não permite você ser exclusivo em NDI, porque a grande essência do equipamento, o grande diferencial é conseguir associar essas tecnologias. Tá. Temos aqui uma outra pergunta, porque assim, gente, o Light Shear e o soprano são as referências, eu acredito que são os mais utilizados, né? Agora aqui a pergunta está sendo mais específica sobre o modelo do soprano, que é o Ice Platinum. Qual que seria a diferença? Vamos lá. O soprano Ice, tá? Ele é um aparelho que tem uma ponteira mais resfriada do que o XL. Ele continua sendo um laser diodo. Já o Platinum, ele tem a mesma tecnologia, tá? Dos 3 tipos de laser, porém de outra marca. Então a gente não foi o primeiro? Eu não sei quem foi o primeiro, para te confessar. Assim, eu não sei quem lançou primeiro essa tecnologia, mas está chegando aqui no Brasil praticamente no mesmo tempo, tá? Que eu conheço as 2 tecnologias e foi basicamente entraram que você basicamente tinha no mesmo tempo. Era o Platinum também? Não tinha o Platinum. Não. Era com a versão anterior que só tinha o diodo. Tá. Sim. Então tá. Então, assim, depois se vocês quiserem ser mais específicos, porque aqui a gente está falando muito na questão da dor e de tudo para o cliente final. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode destacar muito, e a gente é muito conhecido no Brasil todo, pela nossa assistência em relação a valores, né, Darbs? De troca de ponteira e de tudo mais. Então, acho que isso tem que ser levado também muito em consideração. Apesar de você não tá colocando nessa situação, eu não sei quanto que está saindo hoje uma ponteira de soprano Platinum, né? Mas, com certeza, nós aqui no Brasil, por ter a parte da fabricação, por ter boas práticas de fabricação, a gente consegue importar uma tecnologia, né, de ponta, de alta tecnologia,
e assim, ser muito mais acessível, né? O que acontece, não acontece com a maioria das importadoras, que acabam trazendo o aparelho por inteiro, né? E às vezes tendo que cobrar um preço maior, né? Eu não sei a política de cada empresa, sei da nossa política. Da nossa política aqui, a gente não ganha dinheiro na assistência técnica, né? Então, tem a parte da venda do equipamento, que é o nosso business, é o nosso foco principal, e depois de dar assistência plena para o cliente, mas sem o fato de estar lucrando em cima da assistência. Eu acho que é isso que faz uma diferença muito grande. Por isso que quando a gente falou de laser da Body Health, apesar de toda a qualidade que a gente imprime também da nossa marca, essa questão da assistência técnica com o cliente, aí quem está me assistindo aí pode estar falando, né, sobre essa questão da assistência técnica. Quando a gente coloca aqui que é 48 horas, se a gente puder atender mais rápido, a gente vai atender. A gente realmente se coloca no lugar do cliente, e o fato da gente ter a fábrica e montar tudo aqui, ter uma linha de produção, nos favorece muito nessa questão, né? Agora, outra pergunta é se esteticista pode aplicar. Eu sou esteticista, gente. E aí, Daives? Eu estava errada até agora? Será que eu posso aplicar? O que você me diz disso? Então, na verdade, isso ela envolve muito como eu posso dizer, os conselhos de cada profissão, né? E a forma que esse aparelho foi regulamentado na Anvisa. Então, ele foi regulamentado, né? Categoria 2. Então, qualquer profissional da área de saúde devidamente certificado pode estar utilizando. Agora, isso aí é muito importante, Daives, o que você falou, até porque, às vezes, de maneira regional, isso muda, né? Então, a gente sempre orienta as pessoas a estar procurando cada conselho para estar fazendo a aplicação, tá? Mas, normalmente, pode, tá? Mas, com certeza, ver o próprio conselho é a melhor coisa. Resultado Exatamente. em quantas sessões, Daives? Resultado em quantas sessões? Você tratou quantos pacientes aí? Que a gente fez as contas? Mais de 5 mil? Mais 5 mil. O que acontece? E aí o pessoal começou a ver resultado com quantas sessões? Não, na primeira sessão já nota bastante resultado. O que eu acho acontece? Que isso é uma coisa que o pessoal confunde muito, né, Daives? Se todos os pelos estivessem na fase certa, a gente precisava só fazer uma. Então, se a gente evolui a tecnologia e consegue pegar o pelo, né, com mais eficiência, então a gente vai conseguir aí um resultado realmente mais rápido, né? Agora, você acaba vendendo 10 sessões, né, Daives? Conta um pouquinho dessa experiência. Por que mesmo, tá? Você tendo um equipamento mais eficiente, tá? E com um resultado mais rápido, por que você continua ainda vendendo 10? Porque o que acontece? Nós temos que levar uma estratégia de marketing, né? Não é só marketing, né? Nós temos que entender o seguinte, como eu já tenho bastante experiência nisso, quando eu iniciei a promessa das empresas de laser, né, os treinamentos que a gente fazia, era tudo 6 sessões. Né? E o que eu percebi com o decorrer do tempo? Que em 6 sessões não era... muitos pacientes ainda reclamavam, entendeu? Então, nós passamos... Porque tem que ser levado em conta a questão das fases do pelo. Não são todas as fases do pelo que ele vai conseguir lesionar o pelo, né? Na verdade. Então, na fase anágena, né? Exatamente. Então, o que é muito importante? Eu vendo, porque na Laser Dream eu dou garantia de resultado. Então, se o paciente não tem resultado, eu dou mais sessões, tá? Então, é muito diferente quando você vende 6 sessões e fala, cara, não deu certo, paga mais 6. Então, Sim. É diferente a estratégia que eu utilizo. E para você, o que está acontecendo com o laser cristal é que o pessoal está acabando antes e muitas vezes não está voltando. Não é isso que você está me falando? Exatamente. Ou seja, o que acontece? Se você tem uma tecnologia mais eficiente, você vende outro tratamento, se ele acaba antes, tá ótimo, né? Aí o pessoal quer até usar aquele crédito para outra área, mas não pode, né? A pessoa pagou aquela área. É aquela área, né? Você tem que entender a sua promessa. Aí o que eu sempre faço? E não precisou das 10 sessões, então pronto. Serviço garantido. Ele gera um crédito para fazer uma manutenção, daí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando ele quiser. Isso aí é muito interessante, eu adorei essa ideia.
Porque traz um conforto muito grande para quem? Porque sempre a pessoa fica assim, realmente, eu depilei em outro lugar, ficou um tempo sem, depois voltou, né? Acontece Uhum. de várias tecnologias só danificar, né, a raiz. Aí esse pelo cai, mas aí nasce mais fininho, né? Acontece muito isso no mercado. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem e não entendem de laser e não entendem de depilação, não querem queimar, usam pouca energia, aí acabam não fazendo a destruição da papila, né? Só danificam. E aí acaba ficando cada vez mais difícil para depilar. E aí nessa tecnologia, tá? Que a gente não falou muito sobre isso. Os pelos mais claros, não loiro, mas aqueles pelos assim mais bronzeados que são difíceis, que é exatamente isso que eu estava te falando, né? Quando a pessoa ela faz uma depilação, acaba danificando, esse pelo ele vai nascer às vezes mais fino e não vai nascer tão escuro quanto antes. Então essa depilação ela vai ficando mais difícil. E acaba que com laser cristal, por essa característica de unir os 3 lasers, você acaba pegando também esse pelo aí, como é que eu posso chamar? Um loiro escuro? Mais fininho? Também a gente consegue bons resultados? Por conta do Alexandrite, né? O Alexandrite é a especialidade dele, né? Então, ele é um comprimento de onda E mais aí, se eu curto. utilizasse só o Alexandrite, a chance de queimar seria muito grande. Depende. Se fosse um paciente com um fototipo mais baixo, não. Essa é a Não. especialidade dele. Então, assim, Agora, se não fosse um teria fototipo problema um nenhum. pouco mais alto, Se fosse um então fototipo fica. mais alto, com um pelo mais fino, você tem que ter muito mais cautela para você conseguir gerar aquela energia. Porque o que você tem que imaginar? Que aquilo ali você está com pouco fio condutor, né? Você está com pouca. O que o Alexandrite vai? Ele vai atrás da melanina, né? Então, ele utiliza o pelo como se fosse um fio de energia elétrica, né? Para ele chegar a energia até onde ele quer. Então, se ele tem pouca energia, você tem que aumentar a energia, né? Se você tem uma espessura de pelo fina, você tem que aumentar a energia do aparelho, senão não vai conseguir E aí lesionar. acaba que as pessoas que estão bronzeadas, né, acabam tendo esse privilégio de poder fazer. Agora a gente tem que esclarecer, né, Dai? Foi uma pergunta que o pessoal fez para a gente de usuário, né? Essa questão do bronzeamento, a gente tem um período, não dá para sair de short, de biquíni e entrar dentro da clínica logo depois de tomar o sol, não, né, Dai? Essa Não. questão da pele bronzeada, né? Você não precisa de deixar a pele despigmentar completamente, tá? Qual que foi o período que você recomendou? Que eu não tô lembrando. Foi uma semana? Eu recomendo de, no mínimo, uns 10 dias sem sol. No mínimo Tá? 10 dias. Então tá. Agora, Então eu uma posso ter coisa é ido assim, pra você saiu para praia. dar uma. Isso, você saiu para dar uma corrida e pegou um pouquinho de sol, é diferente do que você ir lá e ficar torrando, entendeu? Então, aquela marquinha que fica toda. Então, ou seja, tem que ter cuidado, porque. E outra coisa, dificulta o contraste do pelo e da pele. Então, assim, o que vale é um bom senso na hora de examinar e de colocar qual a potência, o que você vai utilizar. O que eu aconselho? Se você está com alguma dúvida nessa aplicação, utilize o módulo mais seguro, tá? Utilize o módulo em movimento, porque ele é Isso mais aqui não é seguro. uma pergunta das pessoas. O fato da segurança em peles bronzeadas, né, com um fototipo um pouco mais alto, ele está no resfriamento ou na associação dos lasers? Na O que que associação pode dos fazer? lasers. Na Porque na associação dos associação dos lasers. lasers. Exatamente. O E o resfriamento, ele está resfriamento, ele é igual em direcionado todos com e dor. acaba protegendo um pouco, mas o segredo é a associação dos 3 A, lasers. a associação dos Ok. 3 Qual que é lasers. a próxima pergunta, Jonathan? Eu queria fazer. Qual a potência em watts do laser cristal? Você lembra a tabela? De cor, não sei. Eu Aí eu não sei. também. Ó, esse aí eu É, vou ficar devendo. Viu, gente? isso Eu vou aí. ficar devendo. De cor, Mas aqui realmente. podem, se ficar alguma pergunta sem responder, a gente vai responder, tá? Isso é uma O que que eu prática que... quando eu estava conversando com o Vamos lá, eu pessoal do queria falar marketing. sobre isso daí, assim, um pouquinho. Nós temos que entender que essa questão de Joule, né? Eu percebi que muita gente me perguntou isso, até na hora que a gente vai dar suporte, um ou outro, tirar alguma dúvida.
Pessoal, o laser, você fica muito preso a Joule, né, a energia, e ele é diferente de radiofrequência, tá? Radiofrequência, toda evolução, vamos falar um pouquinho de radiofrequência, toda evolução da radiofrequência, ela se deve em cima de um efeito chamado efeito Joule, ou seja, que ela está proporcional à potência desse equipamento. Só que laser, gente, se acelerar demais, colocar potência demais, vai fritar todo mundo. Você não vai dar resultados. E sim, você vai gerar complicação. Então, isso E como a é gente uma conversou, pergunta. né? Não dá para brincar com laser. Tem que seguir as orientações do fabricante, porque aí sim você vai ter resultado, né? E vai ter segurança. Não dá para brincar com isso, não, tá bom? Exatamente. E a outra questão, André, eu queria colocar aqui é que fototipos mais altos também, pessoal, evita esse módulo parado, entendeu? Vamos fazer mais em módulo, o módulo stack, né? Faz mais em módulo em Agora, movimento, quem porque você perguntou vai a questão de aumentar a watts, sua no segurança. próprio site tem a ficha técnica do equipamento, tá? E todos os vendedores conseguem. Eu e o Dave estamos aqui passando vergonha que a gente não está com a ficha técnica, né? Mas você tem essa informação aí, tanto no site quanto também com o próprio vendedor. Agora, o que é mais importante do que saber a ficha técnica é o que o Dave está falando aí para vocês, gente. É entender o objetivo, que é acabar com o pelo, né, Dives? Então, se acabar com o pelo não está ligado somente à quantidade de watts, tá? Então, assim, como você me falou, né? Esse laser, Andréia, não é brinquedo. Eu já fiz com o outro repassando, tudo bem, mas esse, se repassar, o risco é muito grande, não dá, ele é mais forte, né? Não foi isso que você falou comigo? Então, assim, outra coisa que eu achei muito interessante é que se a gente pegar alguns estudos científicos mais antigos, dá uma quantidade de Joule muito grande, né? E hoje, cada vez mais, a gente busca a eficiência, o conforto, né, do paciente. Então, assim, se a gente não precisar aumentar o Joule, não precisar aumentar a potência por si só e conseguir aumentar, como você falou, se você mexer na densidade do pelo, se você mexer no fototipo, você vai estar mexendo no Joule de outra maneira, não é verdade? E aí a questão, quando você começa a colocar um aumento de Joule muito grande, você vai deixando o cliente menos tolerante e diminuindo aí tudo bem, que você vai estar colocando mais energia. Mas por que você vai ter risco de queimar, sendo que se você utilizar num parâmetro diferente, você vai conseguir ter resultado, não é verdade? O que a gente tem que levar muito em consideração que o Joule, tá? Ele é multiplicado pelo Hertz, né? Pela velocidade. Então, por exemplo, vamos colocar na minha realidade um soprano, por exemplo. Ele tem de 2 a 3 Hz, né? O laser cristal ele tem 10 Hz. Eu indico para todo mundo, é igual você ter um carro que pode andar 200 km, 300 km, né? Você vai andar a 300 km? Você deu exemplo a 400, né? Eu nem conhecia esse carro, não. Eu dei esse exemplo semana passada, né? Mas eu até diminuí a velocidade. Mas, enfim, você não vai ficar acelerando ao máximo esse carro. Então, é isso que eu tô passando muito para as pessoas. Você não precisa, porque você tem um aparelho com 10 Hz, ou seja, com uma velocidade muito superior de aplicação, você não precisa aplicar todo o paciente com 10 Hz. O que eu acho muito bacana nessa parceria nossa é porque você tem muita prática, né? Então, a gente não precisa ficar limitado aos protocolos do fabricante, que realmente são muito eficientes, mas se a gente vê uma oportunidade, né? Igual você recomendava, tá aumentando o Joule por sessão, não era isso? E aí depois você viu que não precisava aumentar o Joule, que você tinha outra maneira de fazer, e aí você testou na sua clínica, e aí viu que o resultado é o mesmo, tá? E que dói ainda menos, e aí o pessoal ficou mais apaixonado ainda, não é verdade? E aí a gente passou essa dica para todo mundo. O que acontece, pessoal? O aparelho, ele já vai me dosar uma quantidade de pelo, tá? Então, você inicia com uma quantidade maior e aí, de vez você evoluir
em cima de joule, que dá muito mais trabalho, tem que olhar a tabela, você regula que o pelo está diminuindo a quantidade. E aí o aparelho automaticamente ele aumenta a quantidade de joule que ele precisa. Então não precisa de você fazer conta e ir aumentando o joule, né? Então, Porque o uma aparelho coisa já para a gente faz. falar desse software inteligente, ele deixa você modificar. Então, Deixa cabe você você modificar. entender para poder inventar moda, né, Daives? Então, você, por exemplo, conhece muito de laser, pode modificar o parâmetro do equipamento. E ainda você tem essa visão da segurança, né? De modificar sempre, tendo mais resultado e aumentando a segurança cada vez mais. Mas também o contrário é verdade. Se a pessoa coloca lá o parâmetro e quer mexer de modo manual, o software ele deixa, tá? Deixa. Então tem um lado bom, mas a advertência está bem clara, né? Se você não entende de laser, não inventa moda. Segue os protocolos do fabricante que o resultado é 1000, tá? Eu Agora, falo aqui, até eu, por exemplo, que já tenho uma vasta experiência com laser, a gente não está alterando o protocolo, sabe? Só tem que, pessoal, ficar muito atento com essa questão, assim. Olha, ele dá lá uma área, mas às vezes você olha a quantidade que essa área tá. Pega uma réguazinha e desenha lá aquele quadrante. É 15 por 10, é 5 por 10, é realmente essa área. E assim, se é metade da área, você vai usar metade do tempo, entendeu? Então, é uma coisa bem óbvia, mas assim, não custa nada a gente falar. tá. Uma dúvida aqui, ele está perguntando se a dúvida é pontual ou varredura, tá? Se então o a quê? gente já falou que a gente tem... Quem que está perguntando isso, Jonathan? Vários. Tem várias pessoas perguntando isso, tá? O quê? Umas 5 pessoas perguntaram se o equipamento, eles já entenderam que são 3 lasers associados, mas Certo. se a aplicação, aquele negócio de que você até falou comigo para evitar de falar HR e CHR, é pontual e varredura. Uhum. Não, ele Tá? pode ser aplicado nos dois modos. Tanto o pontual, tanto em movimento. Não tem problema Mas nenhum. em peles bronzeadas e em Ah, peles não. fototipo Calma aí. alto, Olha a só. gente está indicando só varredura. Então vamos lá. Eu só não entendi a pergunta. Então a pergunta é o seguinte. Eu tô só colocando aqui uma complementando, porque a gente sim. falou muito disso semana passada, né? Porque o software, ele te permite aplicar, tá? De maneira estática em peles escuras. Mas se você consegue bons resultados, né? Acumulando energia, e aí você tem mais eficiência e segurança, então a gente opta por essa prática em varredura, não é verdade? A opção em pacientes de fototipo mais alto sempre em movimento, tá? E isso é uma orientação de outros equipamentos que têm esse módulo. De outros equipamentos orientação, também. é a mesma orientação. Aqui tava, pode aplicar em foliculite inflamada? Eu não gosto de aplicar. Tá? Eu acho que o propósito Porque o que acontece? É pelo, né? Exatamente. Agora, acontece às vezes de dar foliculite, né? E aí sim a gente consegue... A foliculite às vezes acontece no processo de depilação, né, Daives? Mas eu tô percebendo que com laser cristal tá cada vez menos. Não sei se é por causa do resfriamento, alguma coisa assim, né? Outras tecnologias que a gente já utilizou aqui, já aconteceu isso mais vezes. Quanto tempo entre uma sessão e outra, Daives? Em torno de 30 dias. Tá? Em torno de 30 dias. Isso. Tem áreas, André, por exemplo, meia perna, que às vezes você tem que dar mais tempo, às vezes fazer com 45, 60 dias, porque realmente não nasce. É uma Se não tem pelo, não tem né, jeito. de 30 dias. Na nossa franquia a gente faz de 30 em 30 dias. Agora, se não tem pelo, não tem como fazer. Né? Tem gente Ele que precisa fala, de ter um pedacinho e de fala que é pelo. manutenção. O que você me fala dessa? Não existe Se não isso. tem pelo, não precisa da manutenção. Concorda comigo? Não precisa. Se não tem pelo... Do pelo. Pessoal, o que acontece? O laser, para ele agir na profundidade que a gente quer, a gente precisa de um fio
para chegar essa energia até lá. Então não adianta, sem fio condutor, não vai chegar a temperatura que a gente quer no local que a gente quer, entendeu? Entendi. Vamos para a próxima pergunta, então, Jonathan. Realmente é seguro para as peles negras? Já tivemos casos de clientes queimados com outros equipamentos. Sim. E aí eles é tipo um trauma, né? Que vem com outros equipamentos aí e tal. E é muito recorrente isso. O que você me fala? Você depila a pele negra aí? Qual que é a sua experiência em relação à pele negra? O que eu falo que tem que ter contraste entre a cor do pelo e a cor da pele. Sem contraste é impossível, tá? Porque aí o risco aumenta. Nós temos que entender que em peles com fototipo mais alto, eu só utilizo o módulo em movimento, tá? E eu falo muito isso, pessoal. E vai com calma. Dani, você pode explicar para o pessoal por que o modo de movimento é mais eficiente em peles negras? Porque assim, a gente está falando que é assim, mas eu acho que é importante você ter a oportunidade de explicar para o pessoal por que o modo de varredura é mais eficiente. O em módulo peles negras, por quê? Em peles negras, bronzeadas, o que acontece? O módulo em movimento, ele fraciona, tá, a intensidade da energia do laser. Então, de vez você dá como se estivesse pregando um prego numa madeira muito dura, né? De vez você dá aquelas porradas grandes, você vai lá e fica até fracionando aquela energia, né? Até ele se firmar e depois você aumenta a intensidade. Então, o que o laser faz? Ele fraciona essa energia e de vez fazer uma porrada só, ele vai dando vários disparos. E aí você tem que fazer mais vezes, mais passados para ele ir acumulando a energia. Então, assim, ele acaba sendo mais seguro, porque ele não vai despejar uma energia em um momento só. Entendi. Então, assim, dá tempo da pele resfriar e aí a gente conseguir acumular mais energia, não é verdade? Então, Exatamente quem vai isso. estudar mais sobre laser e quiser entender um pouco mais sobre isso, chama tempo de relaxamento térmico, não é isso, Darbs? Exatamente. Então, dá um tempo aí da pele estar resfriando e aí a gente consegue acumular energia mantendo a eficiência, tá? Tem outra pergunta? Tem que raspar antes de fazer a sessão, Darbs? Sim, não pode depilar, né? Porque você precisa, por um tempo, né? Você precisa ir pelo menos uns 20 dias, porque a ideia toda, pessoal, é ter uma pontinha do pelo aparecendo para que essa energia do laser saia da ponteira do laser e vai até onde a gente quer atingir a papila dérmica, né? Mas Papila e literalmente bulbo. pode passar o gilete. Você pode passar o gilete um dia antes ou até no dia da sessão, se for o caso. Tá? No dia da sessão. O Okay. conselho... Tem outra pergunta, Jonathan? André, nós temos mais aí uns 5 minutinhos no máximo até a live cair, tá? Tá joia. Gente, acho que a gente respondeu aqui a maioria das perguntas. É lógico. Não tem nenhuma pergunta aqui? Eu não então, vi. eu tô com dificuldade, porque como tá um pouco distante, né? Mas o Jonathan aqui passou as perguntas principais. E como a gente já está finalizando a live, eu queria agradecer todo mundo que participou. E falar que esse momento para a gente é muito empolgante, né, Darbs? Acho que a gente que gosta do que faz. Eu sou apaixonada pelas pessoas que têm sede de conhecimento, né? Então, assim, o que eu puder fazer por vocês, o que o Darbs, eu tenho certeza, o que ele puder fazer por vocês, a gente vai estar entregando, sim, muita informação e muito conteúdo relevante aqui nas redes sociais, tá? Então, assim, semana passada, como eu falei para vocês, a gente fez uma reunião e a gente viu como é importante a gente utilizar as redes sociais para ter esse canal de comunicação, né? Muitas vezes as pessoas mandavam as perguntas, a gente respondia no direct, né? Agora não, a gente está pedindo para as pessoas
deixarem nos comentários mesmo, né, as perguntas. Então, teve um post, teve uma dúvida, né? Coloca lá nos comentários qual que é a sua dúvida. A gente vai ter o Jonathan aqui das redes sociais, que vai estar pegando essas dúvidas e vai estar direcionando para cada consultor científico, que no caso, o Laser Cristal é o Dr. Davis. No caso do Enigma, né, a gente tem aí a ABCGIM, que a gente faz a parceria, e também a doutora Silvana, que é a nossa speaker, que também tem toda a disponibilidade para estar respondendo, tá bom? Então, assim, eu fico muito feliz com a participação de todo mundo, eu quero agradecer a participação de todo mundo e incentivar vocês a perguntar cada vez mais, porque vocês perguntando, a gente vai saber qual que é o conteúdo que é relevante para a gente estar colocando aqui para vocês, de tema de próximas lives ou então de vídeo, né, Davis? É isso aí. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer aqui esse bate-papo, foi ótimo. Eu falo que o laser cristal é uma nova revolução da depilação a laser. Eu passei por isso na época que nós transformamos a fotodepilação para o laser e vejo isso acontecendo novamente com a união desses três equipamentos, desses três tipos de laser em um só. Então, assim, estou muito feliz em participar dessa evolução aí. E conforme prometido, o Jonathan vai dar um tchau para vocês. Vem cá, Jonathan. Vem cá. Aqui, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, grande abraço. Viu? Um grande abraço. Pode desligar, tá? Tchauzinho, gente. Obrigado. Consegue salvar?